Salmo 133, diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Com toda certeza, você já deve ter ouvido esse salmo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é um salmo composto por Davi. Não sei se você já teve curiosidade, mas você já se perguntou por que é que Davi ele compara a união dos irmãos com um óleo precioso que desce, que é derramado sobre a cabeça e que desce sobre a barba de Arão, o sacerdote de Deus. E por que ele compara a união dos irmãos a um orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião? Esse Salmo 133, ele tem apenas 3 versículos, mas é um salmo que tem uma profundidade espiritual muito grande. Quando Davi, ele vê aquele povo indo adorar a Deus, esse salmo é um salmo de romaria. E quando Davi vê aquela cena daquele povo indo adorar a Deus, durante esse trajeto até o templo, o povo já ia adorando, já ia glorificando, já ia bendizendo o nome do Senhor. E Davi vê aquela cena e compõe um salmo tão belo, com tanta profundidade. Ele diz que a união entre os irmãos é como um óleo precioso. Esse óleo precioso ele é derramado sobre a cabeça e ele desce sobre a barba de Arão, ele escorre em toda a veste de Arão e vai até a orla dos seus vestidos, né? A barra do seu vestido. Hoje a gente costuma ver a unção de um sacerdote sendo derramado um pequeno cálice sobre a cabeça, né, desse sacerdote, no chamado pastoral, no chamado de presbitério. Mas naquele tempo, quando o sacerdote ele era separado, ele era lavado com óleo. Aquele óleo era jogado na cabeça dele e ele tomava um banho com aquele óleo. E o Senhor fala que esse óleo ele é um óleo precioso. Se você for lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 22, você vai ver que Deus manda Moisés preparar um óleo separado, um óleo especial, para que esse óleo unja o tabernáculo e para que esse óleo seja usado para a consagração do sacerdote. Então, assim, quando aquele sacerdote ele é escolhido, é derramado sobre a cabeça dele um óleo. E só é escolhido aquele que é separado a dedo. Deus ele escolheu a mim e a você. Ele nos separou a dedo para que nós fôssemos sacerdotes do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O Senhor também está se referindo a mim e a você como um sacerdote, porque nós temos que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor diz que eu e você, nós somos separados, nós somos escolhidos como sacerdotes do Deus vivo para anunciar as obras maravilhosas da redenção de Cristo. E nós temos uma unção especial sobre a nossa cabeça. Aqui a gente vê que era o homem sendo ungido por um homem, mas em 1 Pedro 2, versículo 9, nós vemos que nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus como um sacerdote. Existe uma unção especial do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida. E quando nós estamos adorando a Deus dentro de um templo de adoração ao nome do nosso Deus glorioso, essa união, existe um derramar especial, uma unção especial que Deus
libera do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós recebemos ali uma unção especial. É tão maravilhoso quando nós estamos dentro do templo de adoração ao Senhor e podemos adorá-lo recebendo uma porção do Senhor. Isso é maravilhoso. E Davi, ele fala que é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Se você for ver a geografia daquelas terras, você vai perceber que Hermon ficava ao norte, enquanto que os montes de Sião ficavam ao sul. Na região dos montes de Sião, era uma região muito seca, mas o monte de Hermon, ele tem uma característica muito especial. Ele é um monte belíssimo, ele é um monte extremamente grande e extremamente alto. Ele tem quase 3 quilômetros de altura. E o pico dele, por incrível que pareça, nós estamos ali falando de uma terra seca, mas bem o pico do Monte Hermon, ele tem gelo. E durante o dia, aquele gelo se derrete e faz com que aquelas águas escorram por aquele monte e dá origem, inclusive, ao Rio Jordão. Alguns rios têm o seu leito iniciados ali no Monte de Hermon. E a palavra do Senhor está dizendo que quando nós estamos diante da presença de Deus, adorando em união, o Senhor ele envia uma água especial sobre as nossas vidas. E nós que somos terra seca, como o Monte de Sião estava ali, numa geografia, num lugar seco, nós somos terra seca. Nós precisamos ser regados pelo Espírito Santo de Deus. E essa palavra, esse salmo está dizendo que quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, está dizendo que vem um óleo e vem uma água do Senhor, uma fonte de água viva que faz com que eu e você, que somos terra seca, possamos ter vida. A palavra do Senhor diz que Ele é vida em abundância. Então, quando você entrar na casa do Senhor para adorar ao Senhor, tenta lembrar desse salmo, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, porque ali o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus, porque ali Ele faz de nós uma terra seca, Ele transforma numa terra fértil, o nosso coração fica fértil e a gente sai cheio da unção do Espírito Santo de Deus, podendo ministrar a palavra àquele que necessita, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então entenda que existe uma unção muito especial quando nós estamos adorando ao Senhor. E isso não é do homem, isso é de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa se alimentar dessa palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e ela com certeza transforma as nossas vidas. Deus te abençoe ricamente.